Eu já cheguei a ter 5.000 livros em casa, e aí eu pensei que eu deveria fazer terapia e me tratar, né, porque eu estava muito apegado aos livros. Como vocês podem perceber aqui, eu ainda continuo apegado a eles, né, mas hoje eu compro menos livros, tento me controlar. Mas a entrada no mundo dos livros abriu, né, uma nova vida para mim, né? Primeiro como professor, e aí eu começo a dar aula e me apaixono pela docência, e de repente me vem a ideia de escrever um romance chamado Beijo na Parede, que foi meu primeiro romance, primeiro livro, e ainda assim não estava convencido de que eu era escritor e que eu continuaria escrevendo, né? E aí aconteceu um fato bem específico na minha vida, que foi uma abordagem policial que eu sofri aqui em Porto Alegre, no ano de 2015. E depois da abordagem, eu fiquei com tanto. Eu fiquei com raiva, eu fiquei com ódio de não ter feito nada, né? Eu devia ter dito alguma coisa para eles. E aí eu fiquei pensando, e se eu tivesse reagido, né? E se eu não tivesse mais aceitado mais essa abordagem? O que teria acontecido? E se eu tivesse morrido nessa abordagem? E na época eu já tinha o meu filho, né, que na época tinha 6 anos, e eu pensei que notícias o meu filho teria e como é que ele iria lidar se eu tivesse morrido naquela abordagem. E a partir disso eu comecei então a elaborar o Avesso da Pele. Mas foi um livro meio de vingança, assim. É como se eu quisesse me vingar da vida, me vingar de todas as abordagens que eu recebi, do mau ensino que eu recebi também durante a minha infância, adolescência. Então eu queria saber como que foi para você construir esse personagem professor que tem essa questão muito dual, né, ele quer ensinar, ele quer dar aula, mas ele está cansado, ele está de saco cheio, e daí tem esse momento, né, do livro do Dostoiévski, em que ele nota que os alunos estão, que ele conseguiu capturar os alunos. Como que foi construir essa relação no livro do professor com o seu próprio trabalho? Bom, Úrsula, esse professor talvez seja o personagem mais próximo de mim que eu construí. E é um professor, como você disse, é um professor que está cansado, é um professor que já não acredita mais na educação, ele já não acredita que ele tenha forças para conseguir mudar alguma coisa. É um discurso que eu ouço de colegas que eu tive, eu mesmo já tive esse discurso, né, do cansaço, mas quem é professor sabe que, por mais que ele esteja cansado, às vezes uma aula pode salvar a semana dele, né? Pode salvar o mês dele. Uma aula representa uma vitória depois de tantas derrotas na sala de aula. E no caso do Henrique, ele é um professor de literatura que acredita muito nos livros, né? O Avesso da Pele é uma homenagem aos livros, é uma declaração de amor aos livros, né? Porque ele acredita até o fim que os livros podem mudar alguma coisa. E ele tenta, de algum modo, mostrar isso aos alunos. E é quando ele tem a ideia, então, uma ideia arriscada, né? Eu não faria o que o Henrique fez, né, de dizer que ia levar um assassino para dar uma aula. Claro, pensando no Raskolnikov, né, no Dostoiévski, mas quando ele tem essa ideia, ele percebe que existe ali algum ponto de contato entre aqueles alunos e o Raskolnikov. A única coisa que eu senti um pouco, que me deu um certo estranhamento no livro, foi a questão da figura da mãe. Como o filho ele vai imaginando os sentimentos da mãe, o que a mãe sentiu, o prazer e toda aquela coisa da mãe. Eu sei que depois o narrador fala, olha, eu inventei essa história, eu acho que essa história seria assim, né? Mas a parte da mãe me incomodou um pouco, porque, por exemplo, uma mãe nunca contaria coisas tão íntimas para um filho, né? E o filho imaginar essas coisas tão íntimas da mãe, eu achei um pouco inverossímil nesse sentido, né? Só essa questão, mas adorei o livro, no geral foi maravilhoso mesmo. Esse narrador, eu vou colocar a culpa no Rubem Fonseca, tá?
já que ele foi em quem eu iniciei, né, digamos assim, a minha vida literária. Existe um livro dele chamado Buffo e Spallanzani, que é um romance, uma espécie de romance policial, em que o narrador, é um narrador de primeira pessoa, ele, em algum momento, ele está narrando as histórias que acontecem com ele, e ele é chamado para dar um depoimento para um delegado, né? E ele tem uma conversa com esse delegado, e de repente ele começa a narrar a vida do delegado, né? É um narrador em primeira pessoa, né? E ele começa a entrar na vida, né, do delegado. Isso eu acho que dura um capítulo só, ele não fica o livro todo fazendo isso, né? Mas eu achei aquilo tão genial, né, assim, tão diferente e original, o que poderia parecer uma falha, né, porque o narrador em primeira pessoa ele tem as suas limitações, né, ele não é onisciente. Mas quando eu comecei a escrever o Avesso da Pele, eu pensei, e se eu fizesse isso no livro todo? Né? E se eu pegasse esse narrador, que é um narrador de primeira pessoa, e o transformasse no narrador onisciente? Eu precisava de uma justificativa, e a justificativa você já apresentou, né? Ou seja, no final do livro, ele diz que ele está contando aquela história não é para o pai nem para a mãe, mas é para ele mesmo. Ou seja, ele está cumprindo ali uma jornada do luto, né? Uma jornada da perda. Então, ele conta essa história para si mesmo, uma carta para si mesmo, como um modo de restabelecer aquela ausência que foi, enfim, ela foi eliminada brutalmente, né? Ou seja, esse pai acaba, então, se presentificando através dessa narrativa. Então, quando ele entra na vida íntima dos pais, na vida íntima da mãe, o que ele está fazendo, na verdade, é uma grande imaginação, né? Não há pai nem mãe que conte aos filhos naquela riqueza de detalhes, né? Mas é aquilo que ele imagina. E a gente também não está muito interessado no que os pais fazem, né? Enfim, mas é um pouco também quebrar o tabu, também quebrar, por um lado, também uma questão psicanalítica, né? Por que o sexo dos pais nos incomodam tanto? Então, eu achei que era o momento desse narrador também ir o mais íntimo que ele pudesse, né? Para que ele pudesse dar uma humanidade a esses personagens, né? Ou seja, quanto mais íntimo, mais humano. Ler o seu livro foi um prazer imenso, mas foi também, deixe-me que lhe diga, e com muita franqueza, um murro no estômago. Perdi partes das minhas noites a pensar no que tinha lido, porque o livro me obrigou a olhar para mim de uma forma que eu se calhar nunca tinha olhado. E estou a falar sobretudo na questão da raça, da cor. Se me permite, vou só ler aqui uma curta passagem que eu sublinhei e que tenho mostrado a todos os meus colegas na escola. Toda a gente conhece o Avesso da Pele na escola. E diz: quando uma pessoa branca nos elogia, nunca saberemos se aquilo é sincero ou apenas uma espécie de piedade ou para não se sentir culpado ou mesmo para não ser acusada de racismo. E este calafrio que me deu tem a ver com isto. É forçoso, eu sei que nos questionemos, mas até onde temos que ir para ter a certeza da nossa honestidade perante a diferença ou da nossa eventual hipocrisia mascarada de aceitação? Até onde temos que ir? Esse trecho que você leu é o momento em que os dois personagens, né, a Marta Sim, e o exato. Henrique, Essa é outra questão. estão no consultório sendo atendidos por dois terapeutas brancos, Uhum. e em certo momento ele faz essa reflexão, né, que é uma das perversidades do racismo, que não permite com que pessoas negras consigam frequentar os próprios infernos, né? E aqui eu estou usando uma expressão do Frantz Fanon, que fala isso no livro Pele Negra, Máscaras Brancas. Em algum momento ele faz uma reflexão sobre isso, né? Que o racismo
foi tão violento, tão brutal com as pessoas negras, que as impediu de frequentar os próprios infernos. Isso significa, a todo momento, duvidar das próprias capacidades, né? E quando essas capacidades são aceitas, há ainda uma outra dúvida de que se ele está, de fato, sendo aceito pelas próprias capacidades ou por ele ser uma pessoa negra. Isso é uma perversidade, né, do racismo, e ele chega a essa reflexão naquele momento de fragilidade, né, onde os dois estão muito frágeis, e ele se dá conta de que aqueles dois terapeutas brancos talvez não fizessem ideia do que eles estavam fazendo ou do que estava acontecendo com aquele casal, né? Que, na verdade, ali há simplesmente um casal, né? Com suas diferenças, com as suas brigas, acertos, erros, mas, além disso, há a cor da pele, né? E me parece que aqueles dois terapeutas não levaram isso em consideração, né? E a reflexão que o Henrique vai fazer depois desse trecho que você leu é que ele precisa estabelecer uma espécie de balança ética dentro de si para que ele possa conseguir julgar as próprias ações, né? Isso é muito difícil, né, de se fazer, né? E essa talvez seja a luta dele, porque, no fim das contas, o que ele quer é um reconhecimento de humanidade, né? É o que ele quer, é o que as pessoas negras querem, né? Algumas pessoas estão a dizer aqui no chat o quanto gostaram do livro. Eu também já tive a oportunidade de dizer isso ao Jefferson, que sublinhei várias partes e imagino que várias pessoas, que quem leu este livro sublinhou também. E há cenas que não se vai esquecer nunca. Eu disse ao Jefferson que houve uma cena que me marcou imenso, que foi a cena da primeira entrevista de emprego que ele tem, e não vou esquecer mais. Eu queria saber um pouco do processo criativo nesse sentido, assim, sabe? Se você... Como é que é? Porque esses dias eu vi um vídeo da Clarice Lispector falando que a cada novo livro ela morria para renascer num outro livro, né? É como se você tivesse morrido, talvez, no Avesso da Pele, para renascer num outro livro seguinte. Então, assim, do que é feita essa busca? Como é essa busca? Essa busca é sempre acidental, como foi no Avesso da Pele, ou invariavelmente você procura ali nuances no seu dia a dia para criar um novo livro? Quando eu terminei o Avesso da Pele, eu precisava colocar um ponto final, porque, enfim, eu tinha que entregar para a editora, e acho que a maioria dos escritores tem essa dificuldade, né, de não conseguir terminar o livro, sempre acha que a gente tem que continuar revisando e reescrevendo, né? Mas no dia que eu coloquei o ponto final, eu me senti muito mal, assim, né? Porque, pensem bem, você fica 4 anos, 5 anos escrevendo um livro, pensando no livro, conversando com os personagens, convidando os amigos para ir na sua casa, para você ficar falando dos seus personagens para os amigos, né? Alguns evitam de ir na sua casa por causa disso também. E aí você passa todos esses anos convivendo com esses personagens e, de repente, acaba. De repente, você precisa colocar um ponto final. E eu acho que eu entendo a Clarice quando ela diz que ela morria junto com o final do livro, porque é uma espécie de morte, sim, né? É quando o livro deixa de ser seu e passa a ser do leitor. Ele vai para o mundo. E aí, quando eu terminei o livro, eu estava em casa e eu pensei, eu preciso sair, eu não posso ficar em casa, eu preciso fazer a coisa mais burocrática, cotidiana, alguma coisa que me traga de volta à vida. E o modo que eu encontrei para regressar à vida foi indo ao supermercado. E aí eu não precisava comprar nada, mas eu fui ao supermercado porque eu precisava dessa vida comezinha, essa vida cotidiana, do dia a dia, né? E aí eu chego no supermercado e encontro um amigo, e esse meu amigo pergunta se eu estou bem, e eu digo para ele que eu não estava bem. E aí nós ficamos conversando ali perto do açougue sobre o final do meu livro.
e aquilo me deixou um pouco melhor, né? Mas no processo criativo, não é um processo doloroso, tá? Não é um processo que me causa sofrimento, né? Pelo contrário, me dá muito prazer escrever, né? Eu não sofro com isso, até porque as coisas que eu escrevo são coisas que eu elaborei antes, elaborei internamente, né? E quando eu sento para escrever, eu sou frio, né? Eu tenho uma frieza na hora de escrever, né? Porque é essa frieza que me permite que eu tenha maior lucidez para conseguir manipular a linguagem e a palavra e causar um determinado tipo de efeito, né? Se eu não tenho essa frieza, eu corro o risco de cair em algum sentimentalismo, de não ser verossímil, né? Então eu preciso estar muito atento quando eu estou escrevendo. Mas há uma limitação, né? Os escritores não dominam tudo, não dominam toda a escrita e nem dominam toda a linguagem. E ainda bem que isso acontece,